Prezados amigos do SEAC, Centro Espírita Allan Kardec, é com uma imensa satisfação que nós estamos aqui, mais uma vez, apresentando um tema para a reflexão de todos os companheiros, desconstruindo o homem velho, um tema relacionado à reforma íntima que a doutrina espírita nos propõe. Porém, a nossa intenção é fazer uma abordagem por um outro prisma. Mais uma vez, a nossa saudação de prazer em estar com os companheiros nesse encontro fraterno para falar sobre a reforma íntima sob um outro prisma. Por que sobre um outro prisma? Porque quando nós estudamos a doutrina espírita e temos a oportunidade de ouvir falar em reforma íntima, ficamos numa situação delicada. Será que nós temos conhecimento, bagagem, informação suficiente para promover uma transformação, uma mudança em nossas vidas? Aqueles que enveredam única e exclusivamente pela doutrina espírita acreditam que estudando, aprendendo, se instruindo, é possível se capacitar para melhor lidar com as mazelas que ainda somos portadores. Dessa forma, nós vamos lutar contra as velhas tendências, velhas inclinações, velhos sentimentos que ainda nos invadem o ser. E isso é um elemento complicador. Por quê? Porque, às vezes, a gente precisa ter uma paciência muito grande para lidar com quem fomos, se eu posso usar essa expressão, e que ainda é muito presente em quem somos. Ou seja, a personalidade do homem velho, ela ainda é presente no momento em que nós estamos vivendo. E nós temos que lutar contra. Mas existe também uma outra vertente, de nós desconstruirmos o homem velho para edificarmos um homem novo. Eu estou vendo nessa vertente uma possibilidade mais interessante, ou, didaticamente falando, uma possibilidade mais objetiva. Eu não vou conseguir deixar de ser quem eu sempre fui de uma hora para outra por ter lido um livro da doutrina. Mas eu vou, paralelamente à minha vida atual, ter atitudes paralelas que me ajudem a construir uma nova estrutura mental, psíquica, emocional, na relação inversa em que eu vou desconstruindo o velho personagem que eu desejo deixar para trás. Em outras palavras, eu reconheço o homem velho pelas inclinações, pelos impulsos e arrastamentos, e tento deixá-lo de lado, e começo a adotar novas atitudes, novos sentimentos, novas ações, de forma a inverter esse processo. Ou seja, o homem velho que ainda é muito presente e que atua nas minhas escolhas, nas minhas inclinações, ele será abafado numa relação inversamente proporcional, aonde eu farei novas escolhas altruístas, deixando o sentimento egoísta de lado.
Eu diria, usando uma forma simbólica, um tipo de construção que é muito comum em alguns lugares, aonde o indivíduo mantém a fachada do prédio e vai modificando a obra de trás para frente. Ele vai demolindo os bastidores da construção e vai reconstruindo. Chega um tal ponto que a última coisa que ele precisa tirar do velho é a fachada ou os tapumes. Seria mais ou menos esse processo. Ninguém consegue mudar de uma hora para outra. Mesmo com estudo, leitura e capacitação, existem arrastamentos, impulsos e inclinações que falam tão alto que às vezes nós nos damos conta que estamos pensando como o homem velho e não estamos vibrando como o homem novo que nós desejamos nos tornar. Por quê? Porque é uma viciação mental. E como é que eu vou superar essa viciação mental? Eu vou conseguir botar uma pedra em cima das lembranças do homem velho? Não, não vou conseguir. Por quê? Porque ao longo de 2, 3, 4 encarnações ou mais, eu alimentei esses sentimentos. E nessa encarnação, eu vou tomar a consciência do que eu devo modificar. Mas eu não tenho como, de uma hora para outra, como se existisse um interruptor a ponto de ligar e desligar, deixar de ser quem eu sempre fui. Não. Eu tenho que criar um processo de transição entre o velho e o novo, gradativamente deixando para trás as manias, os hábitos, os arrastamentos e os prazeres do homem velho e homeopaticamente introduzindo as qualidades do homem novo. Ninguém se modifica numa tacada só de uma hora para outra. Os espíritos elevados, eles penaram muito para conseguir deixar para trás os velhos hábitos, os velhos costumes. E nós, na condição de encarnado, que estamos ainda na condição de vigília, como se diz, ainda é pior. Porque você passa diante de uma situação que você sempre aceitou, concordou, aqueceu, comungou com ela, foi cúmplice emocionalmente de uma coisa errada, e agora você vai conseguir de uma hora para outra, no estalar de um dedo, você resolver? Não, não vai. Você vai ter que conviver com aquilo, vai sentir uma certa abstinência pela ausência daquele sentimento, e durante uma encarnação, ou talvez até duas, você vai sentir uma falta muito grande daquilo que você se locupletava. Mas tendo a consciência plena que você deseja se tornar um ser humano melhor. E que aqueles hábitos arraigados no espírito, as viciações que o espírito carrega, elas vão ter que ficar para trás, mesmo que sejam através de sofrimento e lágrimas. É preferível que a gente faça isso de bom grado do que no plano espiritual, sofrendo uma abstinência pela falta de uso de uma coisa qualquer, que aqui na Terra era extremamente lícito. André Luiz, assim como Camilo Castelo Branco, nos contam nas suas obras Memórias de um Suicida e A Vida no Mundo Espiritual casos de espíritos que desencarnaram muito ligado aos vícios terrestres. E André Luiz, assim como Camilo Castelo Branco, eles vão falar
Como é que esses espíritos se encontram nas enfermarias no plano espiritual? Sofrendo muito pela abstinência, pelo desejo de determinadas substâncias ou a prática de determinadas coisas que eles têm consciência no plano espiritual que aquilo é errado, mas eles não conseguiram se libertar. Então seria muito mais de bom senso que hoje, sabendo disso, hoje, a gente pudesse já começar um processo de seleção. Nem tudo que me é lícito me convém. E com isso eu vou deixar algumas coisas de lado. Eu vou deixar algumas coisas para trás, mesmo sentindo falta delas, porque eu sei que elas geram viciações. E os espíritos alertam. É diferente de você fazer o uso de uma bebida, por exemplo, socialmente, e você se tornar refém dessa bebida. Assim como outras coisas que eu não vou relacionar aqui. Então, se eu desejo desconstruir o homem velho, eu não vou desconstruir apenas um sentimento ligado à bebida. Eu vou desconstruir vários sentimentos ligados às paixões terrestres que nós nos locupletamos, seja por uma questão cultural, seja até por uma dificuldade interna do espírito. Porque em encarnações passadas, muita coisa era lícita, o indivíduo se acostumou, passou a fazer uso daquilo de forma desenfreada, agora ele está aqui para poder corrigir o erro cometido. E a correção desse erro leva a um profundo sofrimento. Quando a gente observa pessoas nas enfermarias do plano espiritual querendo comer uma comida sólida, quando não existe mais só comidas líquidas ou vaporosas. Pessoas querendo ingerir determinados alimentos mais grosseiros e não existindo. Consumir bebidas alcoólicas, realizar determinadas atividades que no plano espiritual elevado não é mais permitido. É lógico que nós não temos pretensões nenhuma de desencarnarmos e chegarmos numa colônia elevada, numa colônia tipo nosso lar, que fica próximo à crosta terrestre ou próximo ao umbral. A nossa singela pretensão é sermos recebidos, pelo menos, numa enfermaria do plano espiritual, numa maca, aquelas macas que ficam rente ao chão, para que, pelo menos ali, a gente possa receber um atendimento básico mínimo. Mas, para isso, nós precisamos fazer um esforço em domar as nossas más tendências e más inclinações. Não é tudo que eu quero que eu posso, que eu devo. E isso vai nos ensinando. Então, eu diria que numa estrada de mão dupla, num movimento inversamente proporcional, enquanto o homem velho vai ficando para trás, quanto aqueles hábitos antigos que nos prendiam aos valores materiais vão ficando para trás, nós vamos naturalmente nos projetando para uma situação espiritual diferente, aonde a matéria é menos densa, aonde os valores morais se sobressaem em relação aos valores materiais, aonde é importante você ser e não você ter. Essa troca de valores exige de todos nós, às vezes, um sofrimento aqui na Terra. Por quê? Porque você sabe que não vai levar nada do que está aqui atrás. Então, por exemplo, essa quantidade de livros que os amigos veem aqui, tá? Vai ficar tudo aqui. Eu não vou levar nada. E eu preciso ter em mente que um dia
pelo bom senso, eu deverei me desfazer deles, doando para quem realmente deseja usá-los em prol do bem, através de um estudo comunitário, de uma escola. Por quê? Porque eu não vou levar nada. Então eu preciso ter em mente sempre. Mas às vezes é difícil você dar um testemunho silencioso na rua, quando você é abordado por um morador de rua ou por um pedinte, que nas cidades, nos grandes centros urbanos, isso está se tornando cada vez maior. As pessoas te abordam e você não sabe se elas estão te abordando porque elas se aproveitam da situação para conseguir alguma coisa ou porque elas de fato precisam. A gente não sabe. E às vezes o coração fala mais alto. Existe uma voz que diz: ajude como você pode ajudar. O destino que ele vai dar, a ajuda que você está dando, é problema dele. Com isso, nós paramos, pensamos, refletimos. É de fato. Eu nasci num hospital maternidade. Eu serei enterrado com uma roupa que alguém da família vai escolher e não levarei nada além da própria roupa do corpo, que ficará no caixão junto com o meu corpo em processo de decomposição. Nada do que eu tenho eu levarei. Então eu preciso exercitar um movimento de desprendimento. Mesmo que eu tenha dificuldade de exercitar, eu tenho que exercitar esse movimento de desprendimento. Por quê? Porque eu não vou levar nada. Então o homem velho que nós desejamos deixar para trás, no processo de reforma íntima, representa os valores materiais que nós sempre priorizamos em prejuízo aos valores espirituais. No momento em que eu estou olhando para o valor espiritual de forma diferente, eu começo a desconstruir o homem velho. Eu vou desmantelando toda a estrutura do homem velho que eu construí ao longo de várias encarnações. E vou desmantelando como? É como se fosse uma construção de tijolinho, que toda vez que eu tenho uma atitude positiva, eu tiro um tijolinho. E aí eu vou tirando, aos poucos, o tijolinho da construção, para utilizá-la numa nova construção. Na época da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista, ela sofreu tantos bombardeios que a maior parte dos prédios ficaram destruídos. Só existiam mulheres e crianças e velhos que tiveram que unir forças para a reconstrução de uma Alemanha destruída. Como não existia material de construção, a solução foi usar o material dos escombros. Com isso, as mulheres se reuniam e procuravam, por exemplo, nas ruínas, os tijolos das antigas construções para construírem prédios novos, casas novas. Tanto é que elas ganharam um apelido, Mulheres Escombros, que a história nos conta. As mulheres carregavam os tijolos, carregavam o que era possível ser aproveitado numa nova construção das construções que só tinham escombros. Então é como se nós estivéssemos desmantelando o homem velho que existe dentro de cada um de nós para edificar um novo homem. É uma tarefa fácil? Não, não é. Pelo apego que nós temos aos sentimentos que nós nutrimos ao longo de várias encarnações. Os livros foram, ao longo de mais de um século, as fontes do saber. Então, eu não mantenho o livro aqui atrás apenas para preencher a prateleira, não. Porque, em termos culturais, eu recebi como herança de família alguns livros, porque
meu pai, ele deu uma atenção particular no acúmulo do conhecimento através do uso de enciclopédias. Porém, vai chegar um determinado momento que elas vão ficar totalmente ultrapassadas. E o máximo que eu posso fazer, até em homenagem a ele, é pegar esses livros, que têm até um valor sentimental, e doar para uma biblioteca que mantém ainda os livros como livros históricos. Porque vai chegar um ponto que nós vamos pesquisar tudo na internet, já está chegando. Já existe a enciclopédia livre, aonde todo mundo pode contribuir botando alguma informação. E a gente cruza as informações para ver a veracidade daquela informação, se faz sentido. Com isso, o acesso à internet dos livros e-books está uma coisa impressionante. A velocidade em que o conhecimento nos chega e a velocidade com que nós temos como processar esse conhecimento a nosso favor e a favor dos outros. Os homens na antiga Grécia transmitiam conhecimento oralmente. Platão, Aristóteles, eles transmitiam conhecimento oralmente, e o próprio Aristóteles, se eu não me engano, ele foi condenado à morte, ou foi Platão, agora eu não estou lembrando muito bem qual dos dois que foi condenado à morte, né? Por ter dito verdades que os jovens pararam para questionar a realidade. Então, se um pensador da antiguidade, por ter feito o livre uso do conhecimento para libertar o homem das amarras da ignorância, ele foi preso e condenado à morte, nós ainda estamos muito longe de conseguir utilizar o conhecimento como uma fonte de libertação. Nós buscamos o conhecimento para nos ajudar, mas sabemos perfeitamente que não estamos plenamente preparados para romper, tá, com o nosso passado. Até porque, no dizer de Camilo Castelo Branco, nós não estamos ainda totalmente preparados para lidar com quem de fato somos. É necessário estudo, é necessário esclarecimento, é necessário uma capacitação. Por quê? Porque hoje eu estou encarnado aqui nessa personalidade que os companheiros conhecem, está até escrito aqui, de Éder Andrade. Mas numa encarnação distante, eu posso ter encarnado numa personalidade completamente diferente. Eu posso ter sido um soldado alemão na época da guerra, posso ter sido um soldado na Primeira Guerra Mundial, na Europa, e ter feito coisas não muito boas. Então, hoje, eu estou aqui tentando me tornar uma pessoa melhor. E nesse processo de autoesclarecimento, nós temos que admitir a hipótese que estamos colhendo aquilo que um dia, em um passado remoto, plantamos. Então, a desconstrução do homem velho, ela começa no momento em que a gente começa a admitir a possibilidade que hoje eu tenho a consciência que eu devo me modificar. Hoje. Mas há 2 ou 3 encarnações atrás, eu não estava nem aí preocupado com isso. Então, se existe essa possibilidade, esse movimento de desconstrução, ele tem que ter paralelo a ele um movimento de construção. Não adianta eu me capacitar, conhecer o livro dos espíritos, conhecer o livro dos médiuns, conhecer
o evangelho, fazer palestra pública e não aplicar esse conhecimento de tal forma que eu possa me ver nas situações que eu comento. Como, por exemplo, o livro de Camilo Castelo Branco, Memórias de um Suicida, os livros de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Eu preciso, de uma certa forma, me transportar a essas histórias, de maneira a me ver ali, como um personagem daquele que hoje, com um grau de conhecimento diferente, eu consigo perceber a possibilidade de que o processo de evolução implica em um esforço pessoal, mas que há 2, 3, 4, 5 encarnações, eu não fazia a mínima ideia disso e não estava muito preocupado. Por quê? Porque aquilo que eu estava vivendo naquela época era uma verdade. Para que a gente possa, de uma certa forma, ir terminando essa nossa conversa fraterna, é só lembrarmos que o Brasil foi um dos países que manteve o regime de escravidão por mais tempo, durante quase 400 anos de escravidão. 400 anos é muita coisa. A escravidão começou praticamente logo depois do descobrimento do Brasil, com a vinda dos primeiros colonizadores, a fundação das primeiras companhias hereditárias, e a escravidão vai se estender praticamente até a proclamação da República, um ano antes da proclamação da República. Com isso, a gente observa claramente que o Brasil tem uma dívida moral com todos afrodescendentes. E nós, hoje, estamos encarnados não no corpo de uma linhagem afrodescendente, mas nós temos um compromisso. Se nós pegamos alguns livros de história do Brasil e vamos estudar a respeito de toda a trajetória que a escravidão se deu ao longo da história do Brasil, principalmente no século XIX, quando começou o movimento de libertação, as situações que começaram a ocorrer quando surgem os movimentos de libertação dos escravos, aí a gente para e pensa o quanto nós nos comprometemos enquanto nação diante de uma civilização africana que foi trazida para cá, forçada na condição de escravos. Gilberto Freire, pesquisador, historiador, escreveu um livro muito conhecido, Casagrande Senzala, que conta ali as peripécias que aconteciam no Brasil Império e no Brasil Colônia, e o Brasil, Brasil Colônia e Brasil Império, com relação à escravidão. Ele fez um levantamento, e não é muito difícil nós encontrarmos trabalhos, livros que tratam a escravidão no Brasil, as nuances da escravidão no Brasil. E quando nós temos a oportunidade de fazer um estudo detalhado sobre escravidão no Brasil, a gente observa que a desconstrução do homem velho passa, muitas das vezes, num processo de renúncia, mudança de conduta, aceitação, resiliência muito grande. É uma nação comprometida espiritualmente que vai ter que arcar com essa responsabilidade moral e espiritual.
Então, enquanto nação, assumimos um compromisso. Quem diz isso, se a memória não me falha, é Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Enquanto nação, nós assumimos um compromisso dessa magnitude, enquanto nação, nós teremos que saudar esse compromisso para com essas pessoas que hoje vivem em condições de risco abaixo da linha da pobreza. Muitos são aqueles que um dia exploraram o trabalho escravo, outros são aqueles que pediram para retornar nessa condição para auxiliar os seus entes queridos. Esse compromisso é de todos nós enquanto nação. E para que a gente possa desconstruir o homem velho que nós carregamos no nosso psiquismo, como diz Salvador Dalí, escondido nos escaninhos do nosso inconsciente, nós temos que ter a humildade suficiente para aceitar todos os percalços que existirão no nosso caminho, reflexo das nossas atitudes equivocadas, não apenas nessa encarnação, mas em encarnações passadas. Que a gente se lembre, não basta apenas nos capacitarmos, termos o domínio do conhecimento da doutrina espírita. Nós temos sim que ter atitudes positivas para, numa via de mão dupla, à medida que o homem velho for ficando para trás, na outra via em que nós estivermos seguindo para frente, darmos bons exemplos, testemunhos de uma consciência renovada, de uma resiliência, de uma resignação, de que compreendemos o grau particular de sacrifício, de esforço que cada um deve fazer em domar as suas mais tendências e mais inclinações para nos tornarmos, com o tempo, seres humanos melhores. A cada um de acordo com o seu tempo, a cada um de acordo com o seu desejo particular em se transformar num ser humano melhor. O que nós estamos conversando aqui é apenas uma simples ideia para que os amigos possam pensar em ferramentas virtuais, pensamentos que possam nos capacitar para deixarmos uma velha personalidade para trás e partirmos para nos tornarmos seres humanos cada vez melhores. Eu convido a todos, nesse finalzinho, elevarmos o nosso pensamento em prece, agradecendo aos trabalhadores espirituais da instituição que nos abriga nesse momento de braços abertos e que a gente possa usufruir dessa troca de conhecimento, procurando nos melhorarmos a cada dia que passa, mas não nos esquecendo que nós precisamos dar um exemplo silencioso, um testemunho silencioso para a nuvem de desencarnados que nos acompanham no dia a dia, que querem observar o quanto estamos aprendendo e o quanto nós estamos colocando em prática. Que Jesus nos abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre. Muita paz aos amigos. Que assim seja.